Profeta Isaías 62. Jerusalém, a noiva do Senhor. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, redimidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Amém. Eu gostaria de, nesta noite, irmãos, conversar um pouco com vocês sobre o tema o amor do noivo pela sua noiva, o amor de Jesus pela sua igreja. Este texto é um texto pós-exílico. Historicamente ele está falando da restauração do povo de Judá do cativeiro babilônico. Ele está tratando da restauração do povo de Deus, da restauração da cidade de Jerusalém. Mas profeticamente esse texto aponta para uma relação mais profunda, por algo mais sublime, pelo relacionamento pleno, profundo de Jesus Cristo com a sua igreja, do noivo com a sua noiva. Aqui está se retratando o amor em grau superlativo. Aqui está se descrevendo o casamento mais importante do universo. Aqui todas as nações estão sendo convidadas para ver o esplendor desta noiva. Ela é bela, ela é esplendorosa, e ela vai se casar com a pessoa mais importante do universo. Eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos olhar a beleza, a riqueza desta figura. E aqui algumas lições preciosas merecem destaque. Em primeiro lugar, você nota no texto um fervoroso clamor em favor da noiva.
Os versos 1, 2, 6 e 7. Que você percebe é um profundo clamor que se levanta em favor da igreja. Alguns estudiosos acham que o clamor é do próprio Deus, mas o contexto nos faz entender que o clamor é do profeta. E este clamor é empregado em dois meios. Primeiro, em pregação, nos versos 1 e 2. E segundo, em intercessão, nos versos 6 e 7. Obviamente, o contexto aqui, como disse, historicamente, é o contexto do cativeiro. A cidade de Jerusalém foi destruída, arrasada, seus muros quebrados, suas portas queimadas, a cidade ficou cheia de entulho, desabitada, carimbada pela pobreza e pelo opróbrio. E agora, depois de 142 anos, debaixo de escombros, desde o ano 586 ao ano 444 a.C., essa cidade ficara debaixo de escombros, de poeira, de pedras revolvidas. Mas agora vem a palavra de Deus que essa cidade seria restaurada, seu esplendor voltaria a aparecer. Mas se você perceber como um texto messiânico que é, o profeta não está apenas descrevendo uma restauração física, de uma reconstrução, de uma estrutura, apenas de prédios, de edifícios, de muros, de portas. Ele está falando de algo maior, mais grandioso. Ele está falando da noiva, ele está falando da Nova Jerusalém, ele está falando da igreja. E é curioso que esta figura de noiva e de Jerusalém é uma figura superposta no capítulo 21 de Apocalipse. Você vai ver no capítulo 21, versículo 9, que o apóstolo João na ilha de Patmos é chamado para ver a noiva, o esplendor da noiva, depois da queda da grande meretriz, da falsa igreja. Agora a igreja haveria de se apresentar bela, gloriosa, esplendorosa, e João diz: vem e veja o esplendor da noiva. E quando ele olha, ele não vê a noiva, ele vê a Nova Jerusalém, porque a noiva e a Nova Jerusalém são a mesma coisa. É a igreja glorificada, é a igreja no seu esplendor, é a noiva do Cordeiro, é a cidade santa. E aqui nós podemos mostrar, meus amados irmãos, uma verdade. O que o profeta está querendo nos dizer é que você e eu não podemos nos conformar com a desolação da igreja. Nós não podemos olhar para a igreja como aquelas pessoas olhavam para a cidade de Jerusalém, 142 anos debaixo de escombros, de ruínas. Precisamos nos levantar também para falar à igreja e para orar pela igreja. E como deve ser essa intercessão? Em primeiro lugar, veja comigo, deve ser um clamor motivado pelo amor. Versículo 1 diz assim: por amor de Sião me não calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. O que move o profeta a interceder pela igreja, o que move o profeta a clamar à igreja e a interceder por ela, é o seu amor à igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E nós não podemos, meus amados irmãos, nos aquietar. Nós não podemos ter o nosso coração anestesiado em perceber que hoje a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus, tem sido tantas vezes envergonhada, humilhada, sendo objeto de opróbrio, quando na verdade o projeto de Deus é que a igreja seja uma coroa de glória na sua mão.
um diadema real na sua mão, esplendorosa na sua mão. E se você está olhando para a igreja, e vendo desalento, e vendo desânimo, e vendo frieza, e vendo comodismo, e vendo secularismo, e vendo todos esses sinais que trazem angústia e dor ao profeta e ao intercessor, por amor à igreja, você não pode se calar. Por amor à igreja, você não pode deixar de orar. Segundo lugar, este é um clamor marcado por senso de urgência. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a tua justiça como resplendor. Meus amados irmãos, nós precisamos ter pressa. Nós precisamos ter pressa. E eu fico a imaginar que muitas vezes o que parece que se nota é uma espécie de comodismo espiritual, de sonolência espiritual. Você vem à igreja e de repente você percebe que fulano, beltrano, ciclano não tem vindo, e não tem vindo. Isso não me incomoda. Você percebe que algumas coisas não estão como deveriam estar e você se acomoda. Você diz, mas é isso mesmo, é assim mesmo, os tempos mudaram, vamos acomodar, vamos aquietar. Amados irmãos, em nome de Jesus, nós temos que ter pressa. O que o profeta está clamando aqui, queridos, é por uma espécie de reavivamento espiritual, é para que a glória da igreja seja vista, para que a beleza da noiva seja dada, para que as nações olhem e vejam o esplendor da igreja. Veja o que está acontecendo ao redor do mundo. Igrejas fechando suas portas, denominações perdendo milhares de membros todos os anos, templos sendo vendidos para se tornarem boates, bares, museus, teatros, mesquitas. Pessoas que outrora professaram a fé em Cristo com tanto fervor, hoje estão amortecidas, anestesiadas, desanimadas, desmotivadas, desencorajadas. E tantas vezes nós não nos apercebemos que é hora de clamar, que é hora de gritar, que é hora de nós não nos conformarmos com esta situação. Como é que deve ser esse clamor? Vá comigo para o versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. A ideia aqui é de um clamor que não cessa. A ideia aqui é de alguém que está numa torre, em cima do muro, olhando, dizendo o seguinte: eu não posso dar a guarda, eu não posso cochilar, eu preciso estar com os olhos atentos. Há ameaças, perigos se aproximando, há inimigos terríveis prontos a nos atacarem. Se você perceber, e nós lemos isso hoje na classe da mocidade, falando sobre a restauração de Jerusalém, e quando Neemias restaurou a cidade depois do cativeiro, reconstruiu os muros, era hora de povoar a cidade, e ele estabeleceu guardas, que ficavam em cima dos muros, cada um de frente à sua casa, para perceber os perigos, porque os ladrões e salteadores que tentam atacar a igreja, eles não entram pelas portas, eles, diz o Senhor Jesus, o mercenário pula o muro. E o que é isso? É a igreja estar atenta aos perigos, às ameaças que rondam, que cercam, que encurralam a igreja tantas vezes, e nós precisamos perseverar, para que essas ameaças não nos atinjam. Como é que nós devemos orar pela igreja? Olha comigo ainda o versículo 6. Vós os que fareis lembrar do Senhor.
Para mim essa é uma das coisas mais sublimes na oração. Vós os que fareis lembrar do Senhor. A ideia aqui é a seguinte: você ora com eficácia quando você ora fundamentado nas promessas de Deus. Talvez você possa fazer a seguinte pergunta: mas será que Deus precisa ser lembrado? Deus não é onisciente? Ele não conhece a nossa palavra antes mesmo que ela chegue à nossa língua? Por que esse texto está dizendo o seguinte: vós os que fareis lembrar do Senhor? Sabem por quê? Porque Deus tem prazer quando o seu povo ora a Ele desta maneira: Senhor, Tu prometeste, Senhor, Tu falaste, Senhor, está escrito, Senhor, a Tua palavra diz isso. Quando você ora fundamentado nas promessas de Deus, você ora vitoriosamente. Foi assim que Josafá enfrentou os exércitos confederados. Foi assim que Salomão orou quando consagrou o templo. Foi assim que Daniel orou na Babilônia. Foi assim que Neemias orou em Jerusalém: Deus, Tu falaste, Deus, Tu prometeste, Deus, é a Tua palavra, é a Tua promessa, e nós estamos agarrados nesta promessa. É desta maneira que a igreja tem que orar. O projeto de Deus é que a igreja seja uma coroa de glória e não opróbrio. Então todas as vezes que nós vemos a igreja entrando num processo de marasmo, de desânimo, de frieza, de mornidão espiritual, a igreja precisa dizer: Deus, o Teu projeto é que a Tua igreja seja uma coroa de glória na Tua mão. Como é que deve ser essa intercessão? Olha comigo ainda, finalzinho do verso 6. Não descanseis, não descanseis. Talvez está aqui, talvez a maior dificuldade nossa na oração pela igreja, é que nós começamos, mas nós não perseveramos. Se você perceber, há uma fala importante aqui: não descanseis, nem deis a ele descanso, até que. Se você perceber algumas causas na Bíblia, você deve entrar na brecha da oração, da intercessão, não por um dia, não por um mês, não por um ano, não por algumas décadas, mas até que. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amados irmãos, será que vamos desistir de orar assim? Será que vamos nos conformar? Será que vamos ensarilhar as armas? Será que o nosso coração vai se amoldar ao status quo? Ou nós vamos querer algo mais, ou nós vamos nos inconformar, ou nós vamos desejar algo mais, e nós vamos entrar na oração, e nós vamos clamar até que. Se você perceber no versículo 7, Deus quer, além de perseverança, Deus quer que você seja importuno, nem deis a Deus descanso. Eu gosto dessa frase. Será que Deus precisa ser importunado? Será que Deus é aquele juiz severo que só atendeu a viúva porque ela insistiu demais? É que na verdade, irmãos, quando uma igreja, ao perceber a crise que a cerca, entra na oração, na intercessão, no clamor, no acerto, ela começa a perceber o seguinte: que na medida em que ela ora, ela começa a se ver no espelho da palavra. Na medida em que ela ora, ela começa a ter consciência do seu pecado. Na medida que ela ora, ela começa a perceber as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas deficiências, as suas brechas abertas, e ela começa a dizer: meu Deus, nós precisamos acertar a nossa vida contigo. Notem isso: a primeira coisa que desaparece na nossa vida, quando nós estamos nos tornando amigos do mundo e nos secularizando, é que morre a oração. Perdemos o fervor na oração. Este é um clamor, no qual nós não podemos esmorecer.
é um clamor importuno. Mas notem mais, fechando aqui esse ponto, este clamor, além de perseverante, além de fundamentado nas promessas, além de um clamor contínuo e importuno, ele é específico. O que é que nós queremos? Quando nós nos reunimos em favor da igreja, o que buscamos? E sabe, amados irmãos, deixa eu lhes dizer algo que li recentemente, que marcou muito meu coração. Até as nossas reuniões de oração podem revelar o nosso afastamento de Deus. Quando você vê o povo de Deus juntando para orar, por que nós oramos? Via de regra, nós oramos por nós, pela nossa vida, pelo nosso conforto, pela nossa saúde, pela nossa prosperidade, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelo nosso filho, por nós, e por nós de novo, por nós outra vez. E não temos esta percepção de que nós teríamos que entrar num clamor a Deus, pela restauração da igreja, pelo reavivamento espiritual, para que esta igreja deixe de ser opróbrio, desamparada, desabitada, para se tornar uma coroa de glória na mão do Senhor. Mas vamos ver o segundo ponto dessa mensagem, quando o profeta vai nos falar sobre o valor da noiva. Dos versos 2 a 5, ele vai focar sua atenção sobre o valor dessa noiva. E a primeira coisa que você vai notar no verso 2 é que essa noiva recebe um novo nome. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Nós temos um novo nome, nós temos uma nova família, nós temos uma nova pátria, nós temos uma nova herança, nós temos Deus como nosso Pai, nós temos Jesus como nosso irmão mais velho, nós temos os nossos irmãos como os nossos co-herdeiros, nós temos, amados irmãos, a nossa alegria de sermos co-participantes da natureza divina. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, filhos de Deus, propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus. Vocês já pararam para perceber que riqueza extraordinária essa noiva tem? Segundo lugar, esta noiva tem um novo status, além de ter um novo nome. Olha comigo, por favor, versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão a minha delícia. É claro que o profeta não está falando aqui da Jerusalém física, porque você sabe como eu, que a Jerusalém física, depois que foi restaurada do cativeiro babilônico, voltou a cair nas mãos de outros inimigos. E você sabe que esta mesma cidade, no ano 70, foi arrasada e os judeus foram dispersos pelo mundo. Consequentemente, esta profecia não está direcionada especificamente para a geografia da Jerusalém terrestre, mas está falando da Jerusalém igreja, do povo de Deus. E o que eu acho magnífico, queridos irmãos, é que o amor do noivo é transcendental. Ele perdoa essa noiva, ele restaura esta noiva, ele transforma esta noiva, ele recebe esta noiva como se ela jamais tivesse sido infiel. Ele cancela seus pecados, ele tira o seu opróbrio, ele remove a sua vergonha, e ele tira a sua infidelidade, e ele diz: você vai ser a minha delícia, jamais desamparada, jamais desonrada. Agora é uma noiva aceita, agora é uma noiva amada. Ele está falando da igreja. Pense comigo na cena de Oséias, profeta de Deus, que vê a sua mulher Gomer, depois do nascimento do terceiro filho, sair de casa, ir para um templo pagão, servir como
sacerdotisa, como prostituta cultual. Veja comigo como o profeta sofreu, como ele levou donativos para Gomer, e como ela o rechaça e ainda se dedica mais aos seus amantes. Como esse homem sofre, até o dia que ele vê essa mulher gasta, abatida, arruinada, sendo levada para um mercado de escravos, e ele entra no meio do leilão, e para surpresa de todos, ele compra a sua mulher, dando o maior lance. E quando talvez todos esperassem que Oséias pudesse vindicar sua justiça e até mesmo matasse essa mulher para lavar sua honra, ele a acolhe, ele a abraça, ele a desposa com justiça, ele diz: Gomer, eu te amo, eu quero restaurar você, eu quero desposar-me com você em justiça, eu quero tirar dos seus lábios as palavras feias e impuras, eu quero recomeçar uma história linda com você. E foi isso que Deus fez com você, foi isso que Deus fez comigo. Ele perdoou-nos, Ele restaurou-nos, e Ele agora diz para você e para mim: agora você é a minha delícia, eu tenho em você todo o meu prazer. Agora você pode perguntar: mas por que é que Jesus tem todo o prazer em você, em mim, na igreja? Será porque esta noiva tem virtudes em si mesma? Será porque a nossa vida por nós mesmos é tão bela a ponto de atrair o olhar de Jesus? Não, absolutamente não. A linguagem do profeta, noutra circunstância, é como se nós fôssemos um feto revolvendo em sangue, um bebê acabado de nascer revolvendo em sangue, ainda dentro da placenta, e a linguagem é essa mesma. E que o Senhor foi lá e pegou, e criou como uma criança bela, cuidada, amada, e depois o Senhor vem e desposa com esta linda moça, porque agora você e eu temos a justiça de Cristo nos cobrindo. Nós tivemos a imputação da justiça de Cristo a nós, de tal maneira que quando Deus nos olha, Ele vê a beleza do seu Filho resplandecido na sua noiva, e esta noiva agora é a delícia de Jesus, porque a própria justiça e santidade de Cristo já está cobrindo e vestindo esta noiva. Mas veja comigo, terceiro passo que o profeta nos mostra agora é exatamente o esplendor desta noiva. E olhe comigo o verso 3, esta noiva é chamada em lugar de uma coroa de glória na mão do Senhor. Já parou para perceber como é que vai ser bela a igreja que seremos? Que eu acho magnífico na linguagem de Apocalipse capítulo 23, e que quando o apóstolo João foi chamado, vem para você ver a noiva do Cordeiro, e quando ele olha para a noiva do Cordeiro, ele vê a nova Jerusalém no seu esplendor, e diz a Bíblia que a glória de Deus estava sobre ela, ou seja, a beleza, o esplendor máximo de Deus estava sobre ela, era bela de se ver por fora. Aí quando você vai vendo a descrição de Apocalipse 21, diz lá que os fundamentos da cidade tinham 12 qualidades de pedras preciosas, como que trazendo para nós uma coisa absolutamente incompreensível, porque jamais qualquer engenheiro, jamais qualquer arquiteto usou pedra preciosa para colocar na fundação, no fundamento, para ficar escondido. Coloca na vitrine. Significa que esta igreja é bela por dentro.
Quando João olha para esta cidade, diz a Bíblia que a sua praça era de ouro puro, como de vidro límpido, porque nessa cidade não tem nada debaixo do tapete, não tem nada escondido, não tem pecado escondido. É uma cidade que está profundamente limpa, porque foi lavada no sangue do Cordeiro e alvejada. Quando você olha para esta cidade, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, porque ela está totalmente calcada na verdade. Quando você olha para essa cidade, ela tem 4 portas, uma para a direita, outra para a esquerda, outra à frente, outra atrás, norte, sul, leste, oeste, tem porta aberta para todo lado. Quem quiser vir, pode vir. Quem tem sede, venha. Venha todos aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, por quem Cristo morreu, verteu o seu sangue e comprou. Esses podem vir. Mas diz o texto que essa cidade, nada contaminado vai entrar lá. Ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. É uma cidade santa, pura. Esta é a beleza da noiva que João viu no Apocalipse. E esta é a beleza da noiva que o profeta aqui está nos mostrando. Ela é uma coroa de glória na mão do Senhor. Mas mais do que isso, diz aí o versículo 3, que além de coroa de glória, ela é um diadema real na mão do seu Deus. E a diadema real era a coroa do conquistador. Significa que a igreja é a escrava resgatada. Nós viemos da escravidão. Nós viemos das trevas, nós viemos do cativeiro, nós viemos da potestade de Satanás, nós estávamos prisioneiros, e o Senhor foi lá e nos libertou, e nos tirou de um império de trevas, quebrou as nossas algemas, e nos trouxe para o seu reino, e agora Ele nos deu a vitória, e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este é o quadro que o profeta Isaías olha acerca da igreja. Agora veja comigo, em quarto lugar, o amor deste noivo pela sua noiva. Olha comigo, versículo 5. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Pense comigo nessa figura, por favor. Havia beleza em nós, para Jesus querer vir, se fazer carne e nos amar, e desposar a igreja para que ela fosse sua coroa de glória, sua diadema real, sua delícia. Quem éramos nós? Um noivo ama sua noiva pela sua beleza, pelo seu caráter, pela sua honra, pelas suas virtudes. Mas quando o Senhor Jesus, lá na eternidade, no conselho da eternidade, toma a decisão, junto com o Pai, com o Espírito Santo, de vir ao mundo, se fazer carne, a ideia não era de uma noiva linda, gloriosa, que merecesse e despertasse o amor do noivo. Mas na linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos 5, nós éramos ímpios, nós éramos fracos, nós éramos inimigos, nós éramos pecadores, e mesmo assim Deus nos amou, e mesmo assim Jesus nos amou, e mesmo assim Ele nos desposou, para sermos propriedade dEle, noiva dEle, igreja dEle. Mas mais do que isso, veja comigo, por gentileza, ainda versículo 5, que esta igreja, além de ser desposada, ela é a alegria de Jesus. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Você já parou para perceber a beleza desta figura? Que a igreja não é apenas a amada de Cristo, ela é a alegria de Cristo. E diz o livro de Hebreus que ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de conquistar você pelo seu amor. Em outras palavras,
Jesus não vai para a cruz lamentando, murmurando, reclamando, como que alguém que foi vitimado pelos seus algozes e é preso pelas suas algemas e não tem outra opção a fazer. Não, ele escolheu ir para a cruz. Ele vai para a cruz como um rei, caminha para a sua coroação, porque por amor a você, por amor a mim, ele se sacrificou na cruz, porque você é a sua alegria, você é a delícia de Deus. Versículo 4 diz algo que para mim é uma das coisas mais sublimes: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. Deus criou anjos, querubins, serafins. Deus criou mundos estelares. Deus criou as mais variadas espécies de animais, de voláteis, de répteis, de peixes. Deus criou riquezas magníficas nas entranhas da terra. Deus criou as plantas. Deus criou as flores. Deus criou esse universo cheio da sua bondade. São tantas riquezas, são tantas belezas, são tantas cores, são tantos perfumes, são tantos sabores, são tantas belezas indescritíveis, mas o prazer de Deus, a delícia de Deus é você. O coração de Jesus pulsa por você. A alegria dele é você. Por isso chama a sua atenção agora para as promessas que este noivo vai fazer à sua noiva. Primeira promessa está aí no versículo 8. É promessa de proteção. Jurou o Senhor pela sua mão direita, pelo seu braço poderoso. Como não tinha nada mais expressivo ou maior do que ele mesmo para jurar, ele jura por si mesmo: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Obviamente, outra vez eu chamo a sua atenção, ele não pode estar falando aqui da Jerusalém física, porque a Jerusalém física foi saqueada de novo, e de novo, e de novo. Ele está falando da igreja gloriosa. Ele está falando que ele é o protetor da igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e que ele é o Deus que guarda a sua igreja. Eu fico olhando para as perguntas retóricas do apóstolo Paulo, quando ele fala dessa segurança que nós temos em Jesus, quando ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perigo, nudez, fome, espada? Por meio de todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos segurança nele. Nenhuma vida escapará das mãos de Jesus. Estamos firmados naquele que é o Todo-Poderoso Deus. Segundo lugar, queridos, que o noivo promete à sua noiva: fruição das suas bênçãos. Olha comigo o verso 9, por favor. Mas os que o ajuntarem comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Sabe o que significa isso? O profeta está dizendo o seguinte: você já começa a desfrutar do sabor do céu aqui. Aqui você já tem um prelúdio da glória. Aqui você já tem uma antecipação da glória. Aqui você recebeu apenas o penhor, apenas o anel do noivado. Mas a consumação dessa riqueza, dessa herança,
bênção superlativa desta herança incorruptível e imarcessível, você vai receber na glória. Mas o que você vai começar a ter a partir de agora é usufruir as bênçãos da glória celeste aqui, a partir desse momento. É isso que o profeta está dizendo. Mas eu quero concluir mostrando para você que o profeta Isaías vai falar em último lugar sobre a vinda do noivo. A vinda do noivo. E ele vai falar de 3 coisas aqui. Primeiro, a preparação para a sua vinda. Olha o verso 10 comigo. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai as pedras, arvorai bandeiras aos povos. A ideia aqui é a seguinte: já que nós estamos caminhando para a glória, já que nós vamos habitar na glória, já que a nossa herança está na glória, já que o nosso Senhor vem da glória, é preciso preparar-nos para este grande encontro. E se você entender aqui, talvez a cultura judaica possa nos ajudar o que é que o profeta está dizendo, porque o contexto aqui é de casamento. Toda a linguagem do capítulo 62 é de casamento. Jesus o noivo, a igreja noiva. Você sabe que o casamento judaico tinha 4 fases. O noivado era um compromisso feito diante de testemunhas. O noivado naquela época era muito mais solene do que hoje. O noivado naquela época não podia ser desfeito, a não ser por divórcio. Então era um compromisso firmado. Testemunhas eram chamadas. Era esse o primeiro estágio. Quando você foi salvo, diz a Bíblia que você creu, você recebeu o Espírito da promessa, como anel de noivado, como penhor, de que você, a partir de agora, pertence a Jesus, é noiva de Jesus, não pertence mais a outrem, não pode mais flertar, ou cobiçar outrem. Você tem que perceber que o Senhor anseia por você com ciúmes. Ele não divide você com ninguém, você é só dele, totalmente dele. Você firmou um noivado com ele. A segunda fase era a preparação. Então tanto o noivo quanto a noiva se preparavam. E a noiva preparava todo o seu enxoval. E não havia uma data específica e marcada quando o noivo viria. Ela tinha que estar preparada. Essa preparação, amados, é exatamente a caminhada da igreja até a volta do Senhor Jesus. Não sabemos quando Ele virá, mas Ele diz: cedo vem, vigiai. E a igreja precisa se preparar. De que maneira? Aterrando os vales, nivelando os montes, arrancando as pedras do caminho, acertando a sua vida com Deus. Certa feita perguntaram para João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele disse: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias. Todos os dias eu espero o Senhor Jesus voltar. Eu aguardo o Senhor voltar. Se você ler a história da igreja, você vai perceber que o povo de Deus sempre viveu na expectativa da iminente volta do Senhor Jesus. Hoje, com a nossa suposta ciência e conhecimento, temos a tendência de ir para a Bíblia dizendo: não, essa profecia não cumpriu, aquela outra não cumpriu, vai demorar mais 500 anos, mais 1000 anos, e nós ficamos então numa situação de completo descaso com a vinda de Jesus, caindo talvez na heresia que o apóstolo Pedro denunciou na sua segunda carta, que as pessoas perguntavam: onde está a promessa da sua vinda? Desde que o mundo é mundo, se fala que Jesus vai voltar, onde está? A atitude do povo de Deus não deve ser essa. Jesus pode voltar a qualquer momento, e eu preciso estar preparado. Essa é a segunda fase. Terceira fase, amados, era a fase da vinda. O noivo vinha com suas testemunhas, tocando trombetas, e então chegava de súbito à casa da noiva. É a volta de Jesus.
Isso representa a volta de Jesus. Ele virá com um séquito de anjos. Os remidos voltarão com ele, os que estiverem na glória. E então vai ser algo estupendo, que vai ser a sua vinda visível, audível, poderosa, gloriosa, universal, todo olho verá. Ele virá com grande poder e muita glória para buscar sua noiva. Mas aí iria então a quarta fase. Era a entrada do noivo, da noiva, nas bodas, na festa. E você sabe que esta festa vai ser no melhor lugar. Esta festa vai ser com as melhores companhias. Esta festa vai ter a melhor música. Esta festa vai ter as melhores iguarias. Esta festa vai ser para sempre, porque neste banquete não tem lágrima, não tem dor, não tem despedida, não tem adeus, não tem luto, não tem fraqueza, não tem pecado, não tem doença. Nós estaremos para sempre com o Senhor, numa festa contínua, onde nós serviremos ao Senhor e celebraremos os louvores do seu nome para sempre e sempre e sempre. Segundo lugar, veja comigo no versículo 11 o esplendor desta noiva. Beleza. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Que coisa maravilhosa, queridos. E agora o Senhor desta igreja vem, não mais montado num jumentinho, mas vem cavalgando as nuvens, vem em glória, em majestade e em poder. Este é o esplendor deste encontro, a glória deste encontro. E o que vai acontecer em terceiro lugar? A recompensa deste noivo, versículo 11: eis que vem o teu Salvador, e vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Que coisa maravilhosa. É porque nós recebemos essa recompensa em promessa. Nós já temos a vida eterna, mas nós já temos a vida eterna em promessa, porque nós haveremos de tomar posse na plenitude, quando ele voltar. Agora só recebemos o penhor, só o anel de noivado, mas então entraremos nas bodas. Então nós desfrutaremos daquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Então nós desfrutaremos desta bem-aventurança eterna. Então nós desfrutaremos do gozo eterno. Esta é a promessa. Com ele vem sua recompensa, e mais, com ele vem o seu galardão. Até um copo de água fria que você der para alguém não ficará sem galardão. Quando você recebe uma criança em seu nome, você recebe aquele que o enviou. Em outras palavras, você fazendo a obra de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus, além da vida eterna, você ainda recebe galardões das mãos do Senhor Jesus. E eu termino mostrando para você a bem-aventurança desta noiva. Versículo 12 diz: chamar-vos-ão povos remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada cidade não deserta. Essa cidade santa, Nova Jerusalém, na linguagem de Apocalipse, ela tem 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura, 2.400 quilômetros de altura. Obviamente, é uma linguagem figurada, mas para descrever a grandeza dessa cidade. E essa cidade nunca mais será desabitada. É a cidade santa, é a Nova Jerusalém, porque todos os remidos de Deus, desde Abel até o último que Deus há de salvar na história, antes da sua gloriosa vinda, estes estarão lá habitando essa cidade santa. Nós, pela graça, estaremos lá, não por mérito, não por obras, mas pela graça de Jesus todos estaremos lá. Fecho aqui. Se esse é o nosso destino, se é para lá que estamos indo, a pergunta é: estamos nós demonstrando ser esse povo que vai habitar o céu?
Estamos entusiasmados com o céu? Estamos aguardando o noivo do céu? Estamos vivendo de modo digno desta gloriosa herança? O que angustiou o profeta foi exatamente isso. O que nós seremos, em comparação com o que nós estamos sendo. Amados, que a igreja que seremos, brade aos nossos ouvidos, para nos ensinar a igreja que devemos ser. Que Ele nos ajude. Amém.